Tá aqui, tá gravando. Olá, das 20 horas e alguns minutos, estamos nós aí. Irmão Celso está com seus afazeres, né, compromisso de entrega de material, de confecções. Faltou luz lá perto na região dele. Agora há pouco que veio, daí ele tem que entregar os materiais para amanhã de manhã, 7 horas. Irmã Rose está um pouco cansada, o dia hoje foi bastante tarefado para ela. E o irmão José está conosco, a minha esposa, e vocês que nos acompanham. Sabendo que nossas reuniões são simples, né? A gente não tem um espaço para juntar pessoas, é somente nosso grupo que participa, e nós participamos com vocês. Quase que toda semana, ou quinta, ou sexta-feira, nós nos reunimos aqui para sempre trazer uma mensagem segundo o Evangelho, segundo Cristo. Uma mensagem simples, tranquila, da forma como Jesus ensina, nos ensinou e continua nos ensinando através da sua graça, que está operando através do seu Espírito Santo e do seu imenso amor que está no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada pessoa que dá entendimento quando ouve essa voz, quando se bate nessa porta e deixa essa essência, essa pureza, essa verdade entrar e fazer morada. Então, assim, hoje nós vamos falar algum assunto correlacionado imitar a Cristo ou imitar a Deus na pessoa de Cristo, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 11, fala em Filipenses também, fala em 1 Tessalonicenses, fala na segunda carta aos Tessalonicenses. São as passagens que Paulo menciona sobre a imitar a Cristo. Diferentemente de alguém que queira se colocar no lugar de Deus, ou se achar um Deus, ou se chamar para si para ser idolatrado, para se fechar numa situação que fosse intocável por qualquer plano humano, e que Deus já não existe, porque Ele é esse Deus. Inchou-se de tal forma que até a justiça já não pudesse pegar. Então, nesse sentido, que nós vamos falar hoje, para que tenhamos esse entendimento, que nós estamos aqui das mesmas formas que os outros, da mesma maneira, passando pelos mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, as mesmas possibilidades, as mesmas paixões, os mesmos erros que são possíveis de ser cometidos, as mesmas boas ações que podem ser feitas, realizadas. Então, como homem, e assim da mesma forma a mulher, nós vivemos de opções e escolhas. E quando temos o discernimento do bem e do mal, da luz e das trevas, do bom e do ruim, a gente escolhe o que a gente quer. Consequentemente, decorrente das escolhas, haverá sempre uma colheita. Muitas vezes nós colhemos coisas que nós fizemos, e outros escolhem coisas que a gente faz, e nós colhemos coisas que os outros fazem. Há uma consequência muito grave ou boa, de acordo com aquilo que a gente faz, ou de acordo com aquilo que os outros fazem, porque nós vivemos em uma sociedade, numa comunidade, vivemos num município, vivemos num estado, vivemos numa nação. Ninguém está alienado, ninguém está fora do alcance da graça, da misericórdia, do amor e do perdão, e também das consequências erradas que as pessoas fazem. Nós também sofremos as mesmas consequências. Então eu vou começar lendo aqui uma passagem muito bonita, uma passagem que Jesus tem um encontro com seus discípulos, que é chamado Sermão da Montanha, ou no Monte das Beatitudes, em Mateus 5, repete também em Lucas capítulo 6. Jesus, vendo a multidão que estava
no monte com ele, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Abrindo ele a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim os que choram, porque eles serão consolados. Assim os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Assim sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra você, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, que já está no céu, porque assim perseguiram antes de vós todos os profetas que vieram antes deste tempo, antes desse período. Jesus está falando aqui um ensinamento. Quem ama a justiça, quem tem sede e fome de justiça, quem é misericordioso, quem é pacificador, todas essas pessoas que andam na verdade, na sinceridade, essas pessoas compartilham da mesma essência em Cristo. Já está imitando a Ele. Então eu vou pedir que o irmão, depois vamos falar mais de acordo com aquilo que o irmão José vai mencionar também, em Levítico, né, irmão? Levítico, capítulo 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Tempo da lei, essa é uma passagem de Levítico, do Pentateuco, da lei mosaica, que é uma graça. É uma lei dentro de uma graça. De uma visão ali narrada por Moisés, que dentro de um plano de julgamento sobre alguma coisa que estivesse acontecendo na sociedade, no meio onde nós vivemos, no meio onde eles estavam vivendo, que não tivesse pena devido ao delito que tivesse cometido o pobre por causa da sua pobreza. Ou seja, ele cometeu o delito, então agora eu vou ter pena dele e não vou aplicar a lei, porque ele é pobre. Da mesma forma, a mesma questão, o mesmo erro, a mesma ofensa, o mesmo delito cometido por uma pessoa que é abastada, que tem posse, que é rico, também aliviar ele, porque ele tem posse e porque ele é rico. A justiça é um fiel. A justiça sendo desta forma, como ainda temos nas imagens que estão na frente dos tribunais, uma figura com uma venda nos olhos, com a balança segurando e com a espada na mão. Ou seja, ela é cega, não enxerga o rico e o pobre. Ela enxerga o problema, a situação, o delito e julga conforme o ato que aconteceu, simplesmente dentro de uma questão de direito de defesa daquele pessoa que cometeu o delito ou o erro. Mas não aceita, não alivia para o rico porque ele é rico, e também não alivia o pobre porque ele é pobre. Julga de forma equânime, de forma de isonomia, sem pesar mais para um ou para outro. Por isso que quando bota os pesos, né, das balanças antigas, quem lembra, nos boliche, aquelas balanças, que botava o peso numa parte e outra parte botava o que estava sendo comercializado. O peso dava a medida exata daquilo que estava sendo comprado. E a outra que daí fazia com que viesse o ponteiro e parasse onde estava exatamente o peso do produto que estava sendo vendido. E aí se encontravam as linhas, que é o fiel da balança, de forma equânime. O que tinha ali é o que estava sendo pesado. O que estava sendo pesado é o que estava sendo cobrado. Não pode ler o outro?
Salmo é do 3 ao 7, ali ou é 3 e 7? Não, do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Salmos 10, versículos do 3 ao 7. Pois o ímpio gloria-se do desejo do seu coração, e o que é dado à rapina despreza e maldiz o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, todos os seus pensamentos são não a Deus. Os seus caminhos são sempre prósperos, os teus juízos estão acima dele, fora da sua vista. Quando a todos os seus adversários ele os trata com desprezo. Diz em seu coração, não serei abalado nunca, me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Muito forte essa passagem, muito forte essas palavras do salmista. Uma introspecção é olhar para dentro, analisar a si próprio e fazer a si mesmo um pré-julgamento de si, de suas ações, de seus atos ou de suas omissões, porque nós pecamos também por sermos omissos, tapados. Não é comigo, não estou nem aí, azar, que se rale. Nós erramos por causa disto. Da mesma forma como a arrogância há daqueles detentores de poder que ainda foram colocados por escolha da população, a pessoa se auto mesmo denominar um Deus terreno, inimputável e que nada lhe alcança. Que a justiça que temos aí, toda ela é falha, todos estão errados, os magistrados estão totalmente errados, embora alguns possam declinar para um lado, em circunstância de valores, não sei, mas valores pessoais, valores éticos e morais, não sei. Mas dentro da simplicidade que nós podemos observar, que eu e você, irmão Zé, as pessoas, ninguém está julgando A ou B. Porque em Mateus 7 diz, da mesma forma que uma vara que é medida, nós seremos medidos. Da mesma forma como julgamos, assim seremos julgados. Mas por nossas ações ou não, omissões, nossos atos e obras já está escancarado que está sendo feito. Ou seja, na maneira que é manifestado os atos, as atitudes ilícitas, já está patente, visto que qualquer um, mesmo que cego seja, ouvindo e entenda que existe o erro, a falha decorrente da ilegalidade. Então, quando a pessoa se sobrepõe à questão da lei, acha-se que agora não tem Deus, não tem justiça, porque eu sou esse Deus na terra e a justiça não vai me pegar. Mesmo ainda falando, usando o nome vão de Deus, na sua singularidade do seu entendimento pequeno, falho e humano terreno, ele não entendeu Deus em Cristo na essência da pureza, da verdade, da justiça, do seu amor. E ainda usa o nome de Deus e de Cristo e de algumas pessoas que fizeram história no mundo como se fosse igual àquela pessoa que foi mártir no passado. Agora, isso não quer dizer que não tem muitas pessoas da mesma natureza, da mesma má índole, que estão aí e ainda não foram julgadas, que não foram presas. A história por si próprio está demonstrando. Aí porque um é A, porque outro é B, porque é isso e aquilo, daí fica se colocando dentro de uma redoma, se autoblindando, como se aquilo que está no meu propósito eu tenho que fazer. Porque eu tenho que chegar no meu topo de novo, atingir aquele meu objetivo que eu estava traçando e a qual foi quebrado por causa dos meus próprios erros, do meu próprio tropeço, da minha própria iniquidade. Mas eu não reconheço isso, porque estava viciado em fazer e existiam muitas pessoas junto que estavam comungando com isso. Então esse é o fato, que aqui o salmista narra, e como a palavra ela transcorre o tempo e o espaço, ela chega no dia de hoje e ela fala bem claro, evidente, aquilo que nós estamos vendo, ouvindo e sendo copartícipe ou contrariado, observando, esperando como refutados, né, resignados,
esperamos por aquilo que desejamos e muitas vezes suportamos aquilo que nos acontece. Porque nós temos o coração pacificado. É por isso. Existe uma diferença muito grande em relação à consequência de um ato que aconteça aí fora. Não pode ler o próximo? Provérbios 6, de 9 ao 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim tu sobreviverá à tua pobreza como um ladrão e à tua necessidade como um homem armado. Existem pessoas na sociedade, no nosso meio, que se acomodaram. Se acomodaram com o seu sistema de vida. Olhando para um e olhando para outro, para o lado de si, observa-se que muitas coisas são alcançadas pela misericórdia, pela fraternidade, pela solidariedade das outras pessoas, das outras casas, das outras famílias. Então eu vou ficar acomodado, porque aquilo que eu tenho já me basta. Eu não vou correr atrás, porque eu sou autossustentado. O próprio governo dispõe de recursos para me autossustentar. E eu vou ficar acomodado. Só que daí tem uma advertência. E aí essa advertência, ela é de um plano categórico que você, de uma natureza humana, mas que espiritual entenda, mesmo que humano nós sejamos, mas que entre essa essência do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, e que tu tenha um discernimento. Vem a preguiça, vem a vontade de roubar, porque eu não tenho, e daqui a um pouco eu estou atrás das grades. Tudo decorrência de atos. Eu estou com saúde, mas eu não quero buscar o pão, porque estão me trazendo. Eu vivo agora, eu vou me atirar na mendicância, porque eu vejo tantas pessoas pedindo, estão se dando bem. Ou então vou partir para a criminalidade, que também parece que está tendo um resultado produtivo, porque a justiça também não me alcança. Agora também posso dizer para você, amados, que não existe uma questão também da inércia, do repouso, de alguém que está numa necessidade, mas como alguém que está também acomodado dentro de um poder, achando que pegando, logrando, enganando, surrupiando, para si, o bem de milhares de pessoas. Aí tem um peso bem maior, de uma significância bem maior, do que uma pessoa que rouba um pão ou rouba uma galinha, ou descasca uma casca de uma árvore, no lugar que é proibido desmatar, que é proibido entrar, interferir na zoobotânica, dentro de uma praça, de um lugar público, e é preso em flagrante porque fez assim. E se você lembrar e bater o filme para trás, você vai lembrar de um fato decorrido, que uma pessoa foi presa em flagrante porque descascou de uma casca de uma árvore para fazer chá para um dos seus familiares que estava doente em casa. Foi preso em flagrante. Na mesma semana, uma autoridade de governo atropelou um segurança dentro de uma praça pública, onde passava trânsito de carro, atropelou e matou, foi levado para a judiciária e foi solto, porque pagou fiança, respondeu o processo em liberdade, pagando para a família indenização de cesto básico. Aí o que nós estamos vivendo? O que nós estamos observando nisso tudo? Injustiças. Então a justiça é para todos, indiferente da posição social a qual você, eu e você, nós todos nos encontramos. A lei. Agora a lei talvez seja diferente para aquele que consegue pagar e chegar a todas as circunstâncias de instituições e passar todos os processos até a última instância, gastando com advogado, porque tem recurso para isso. Diferentemente daquele que na primeira instância já foi declarado a prisão e vai porque não tem condição de pagar o advogado. Mesmo que supõe-se que ele tenha sido inocente. Mas ele não vai lutar contra isso porque não tem recurso. Não tem mais um? Tem. Provérbios 22, versículo 22.
Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas ao aflito na porta. O aflito vem na tua casa, bate na tua casa, mesmo que... E outra coisa, eu falo assim, uma coisa bem simples também, que eu já falei, não é em Provérbios, uma coisa que está na sociedade. É bem fácil também de entender. Duas questões ainda falo mais. Ninguém pode dizer assim, eu não sei nada, que eu não posso responder alguma coisa para alguém. Eu não tenho conhecimento que não possa entrar e ensinar alguém alguma coisa que eu tenha de ofício para alguém possa aprender. Eu não sou tão ignorante assim. Ninguém é. Alguma coisa você sabe para ensinar para alguém. Mas que seja coisa boa. Isso que eu quero me referir. Outra coisa. Ninguém é tão pobre e miserável que não consiga alcançar nada para alguém. É outro fato. Agora, nisso tudo, do rico e do pobre, daquele que tem ou não tem, daquele que sabe ou não sabe, a diferença está na justiça e no amor. Essa é a diferença. Bateu na porta, me dá um copo d'água pelo menos, um abraço, um pão. Todo mundo tem para dar. Então isso está dizendo, não oprima o aflito. Não persiga o pobre e não roube dele. Então quando nós observamos que recursos são desviados de diversos setores do país, e nós observamos que temos mais de 5 milhões de pessoas que vivem na miserabilidade, e nem dizer que acabou com a pobreza, quando milhões e milhões são levadas de divisas do país para fora, para outras nações, e as pessoas passam necessidades, o meu irmão passa necessidade aqui, e eu vou fazer um grau com uma pessoa que eu não conheço, é a mesma coisa que com a minha filha, com nossos filhos. Se eu não ajudar os primeiros da casa, como é que eu vou ajudar aquele que eu não conheço? Ajudar os primeiros da casa. E depois aquelas outras pessoas que eu não conheço, se assim puder. E assim aquela onda magnética de amor que cai na água, que numa pedrinha jogada, começa a espraiar para os outros lugares, para um ângulo de visão que você não tinha ainda percepção de que tudo aquilo que tu fizer de bem, e já não fazendo para atrapalhar alguém, você está ajudando alguém. E daí a nossa sociedade seria um pouco mais organizada se tivesse um pensamento de uma natureza de justiça e amor. E nós não estamos falando coisa diferente de Cristo aqui. E nem estamos impondo coisas que você acha que é incapaz de fazer e incapaz de raciocinar. Tem mais alguma? Não, era só. Obrigado. Mas lê o seu. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba, né? Se abaterá. Humilde o abaterá. A soberba do homem o abaterá. o mas o humilde de espírito obterá honra. Obterá honra. É o sermão do monte. É o sermão do monte. E está sendo parafraseado ali em Provérbios. Quantos provérbios foram lidos? Acho que foram lidos cinco versículos de provérbios, mais alguns de 3 que o irmão leu ali. E umas passagens de Salomão, que foi um dos mais sábios homens da terra. A pessoa se incha, se ensoberbece, se acostuma com o erro, com o ilícito, que chega até a tentar fazer leis e decretos para esconder e maquiar a maldade, para legalizar a roubalheira. E se incha de tal forma, de uma hora que a justiça entra e ela é eficaz, ela derruba o soberbo, o arrogante. Indiferentemente do que está lido no texto, isso nós estamos falando coisas de vida, não é uma
história de carochinha. Indiferentemente daquele que está dentro da sua humildade, com o coração pacificado, humildemente, praticando a justiça. A justiça também pega ela, só que daí a enaltece, coloca numa situação de liberdade, sem opressão, embora estando sendo oprimido e massacrado de uma outra forma por outras pessoas que têm poder, ou que acham que o poder é seu e tem que deter para ele para o resto da vida e passar para os seus como se fosse um governo hereditário. E nós estamos num governo republicano, como se fosse uma monarquia, passando de geração em geração. E nós estamos num governo republicano. E tudo decorre das nossas escolhas, do nosso entendimento, da nossa percepção. Aquilo que nós nos apaixonamos, aquilo que nós idolatramos, aquilo que nós seguimos, a pessoa acha que é. Faz um show, a mídia lança, por mais banal que seja a letra, a música que a outra não goste, mas um grupo vai seguir, vai idolatrar. E essa pessoa vai ficar inchada por causa do show, do segmento daqueles que idolatram a pessoa, lota os estádios, lota os espetáculos, ganha rios de dinheiro. Quem está pagando muitas vezes é uma pessoa que às vezes não tem um dinheiro para dar para o seu filho comprar um sorvete. E autossustenta pessoas que estão na mídia, porque a mídia faz muita propaganda. Da mesma forma, assim, são aqueles que detêm poder, porque são seguidos, idolatrados e ficam inchados. Que agora a justiça já não me pega, porque eu sou a justiça. O Senhor da justiça sou eu. Pode ler o último, acho, Mateus 15, versículo 28. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falando, as pessoas falando o nome dele, mas era só a boca, né? O coração estava longe. Ele faz uma menção de profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Também fala esse mesmo termo. Falar de Deus, encher a boca, falar de Deus, usar o púlpito, usar os palanques, para agradar um grupo de pessoas que acham que são cristãos. Muitas vezes eles não são, porque eles não entenderam a essência do amor em Cristo, da revelação que é dada, toda a carne que há de receber essa unção do Espírito Santo e ter esse coração tirado de pedra e ficar pacificado, cheio de essência, de amor e de pureza em verdade. Ele entenderia que estava sendo enganado por aqueles que enchem a boca e falam de Deus para atrair multidões. Mas o coração desse que fala está longe da verdade, está longe do amor, está longe da justiça, está só usando o nome. O coração está longe, só fala. Mas suas atitudes não conferem com a verdade, com a justiça, com o amor e com a integridade do ser humano na sua caminhada. E aonde passou deixou um rastro. E todos os que estavam junto compactuavam com o mesmo pensamento, com as mesmas questões, porque se fortaleciam cada vez mais naquilo que eles tiveram para si como razão, como verdade, como essência de vida. Escolhas. Agora, quando nós falamos de imitar a Cristo, quando Paulo entende isso e começa a falar para os seus, nas suas comunidades, ele fala em Corinto, ele fala em Efésio, ele fala em Tessalônica, ele fala em Filipenses. Sejais meus imitadores, porque vocês têm visto em mim as minhas atitudes, a minha maneira de ser. Eu tenho sido assim porque eu estou tentando imitar a Cristo na sua caminhada, seguindo o caminho que Cristo deixou para que nós caminhássemos nele.
Um caminho de perdão, de solidariedade, de distribuição de pão, de abraço, de perdão, de ser solidário, de ter domínio próprio. Os